Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podmuc, o lugar onde fé e música se encontram. E você sempre é o nosso convidado especial a mergulhar na história dessa obra tão maravilhosa. E nós vamos começar a contar aqui muita história dessa obra. O Heraldo vai estar em todos os próximos episódios. Nós vamos trazer sempre um convidado especial e contar a história desse convidado dentro da obra. Seja bem-vindo, Heraldo. Seja bem-vindo, Rodney Nogueira. O famoso Ney. Muito obrigado. Um oi aí para todo mundo. Muito obrigado por tudo. Seguimos em frente. Contar um pouco da história, né? E o quão é importante a vida das pessoas que fazem parte dela, né? Eu acho que a vida das pessoas é feita por aqueles que ajudaram a construir, né? As pessoas elas ajudam a ser aquele patamar que te colocam no lugar que Deus te chamou. E eu acho que o Ney é um dos caras dessa história, pelo menos da minha vida, né? Você, o Bruno, muitas pessoas que Deus colocou na minha vida que me ajudaram a estar e a ser aquilo que eu fui, sou e permaneço sendo. Bom demais. Seja bem-vindo, Ney. Muito obrigado pela presença. Quem é ele? Quem é o Rodney Nogueira? Eu acho que o que está acontecendo aqui hoje é muito interessante, né? Que a gente cresceu, principalmente eu e você, né? Porque quando nós fomos parar lá na Podmuc, no escritório, como voluntário, lembra? Sim. E aí, de repente, chega um dia, no final do mês, a gente recebe um salário que a gente nem imaginava que ia ter. Mas é engraçado a gente pegar esse contexto aí. Como é que é esse negócio? Agora eu vou ser o entrevistador, claro, que vocês dois estão na parada. A história aí, é essa tá? aqui mesmo. Como é que é esse negócio aí de mandar voluntário, missionário? O que estava rolando aqui? Mas, ó, eu acho que... Que era aqui, nós estamos em Cruzeiro, para quem não sim, sabe. mas até antes disso... Porque a gente vai falar de Podmuc, mas a nossa história com o Heraldo vem muito antes de Podmuc. Muito antes de Podmuc, né? Então conta aí, Eu vou deixar o Ney contar aqui. Ney, onde começa a sua história com a figura do Heraldo e depois a gente vai avançar e falar sobre Podmuc. Eu e o Netinho, quem não sei se sabe, a gente participou de um grupo aqui em Cruzeiro chamado Maranatá. Que ele tinha um fundador, o nome dele é Geraldo. Então, tipo assim, você imagina, já é um Geraldo, sem o G vira o quê? Heraldo. Já tinha um sinal na vida que a gente ia ter uma pessoa na vida, né? Na nossa vida, né? Tinha com esse nome. E aí aconteceu, o Geraldo inventou de fazer um festival chamado, como é que era o nome? Coisa Linda. Coisa Linda. E aí ele chamou uma pessoa, que era dono de uma gravadora, para trazer os artistas dessa gravadora para fazer o evento. E foi a primeira vez que eu fiz um cenário na vida. Eu lembro até hoje. Que era um cenário, eu inventei, o Netinho foi lá junto comigo. E aí, na hora do almoço, eu peguei carona com essa pessoa para ir para a chácara para almoçar, que era o Heraldo. Até ali eu não sabia que era ele. Não, teve um dia antes que o Heraldo virou e falou para a gente assim, na reunião, disse, eu não gosto de bexiga. Não me faça nada com bexiga. Você lembra disso? Lembro. E aí nós criamos esse cenário, e aí teve esse festival. E aí, mas antes disso, teve a dona Terezinha Ferreira, né? Conhecida como... Que ia para os encontros com a gente. Encontros com a gente. Minha sogra. Então, assim, eram alguns finais de semana, ou era eu que buscava ela na casa dela, ou era o Netinho, lembra? Que aí começou eu vir buscar porque você fazia Ficava na música já, Ficava na música no Maranatá. Mas a gente nem imaginava que ia... E é tão interessante porque quando a gente começou no Maranatá... Peraí, deixa eu dar um parênteses aqui. Vai? Qual foi o cenário do Coisa Linda? Então, que eu vou explicar hoje, que nunca foi explicado. O cenário do Coisa Linda era uma trincheira de guerra. Era uma trincheira Era uma trincheira de guerra. A ideia era mostrar que a arte era um objeto, uma arma de combate. E a beleza da arte, por isso que chamava Coisa Linda. Fui eu que inventei pro Geraldo fazer o Coisa Linda. Ah, legal. Não foi o Geraldo. Então agora sim, essa parte a gente não sabia. Fui eu que botei minhoca na cabeça dele. Só podia ser, né? Encontro, né? Pô, como que é o nome do encontro? Não, o nome do show. Coisa o nome do show. Não, a gente já sabe que vai ser uma coisa. Não, coloca Coisa Linda. Foi assim, o primeiro Coisa Linda. Coisa linda. Então era para expressar que a arte, né, é um objeto de combate, e aquilo que depois o Padre Jonas pregou, que foi aquilo que o Martim pregou. O Martim pregou primeiro, o Eugênio pregou e o Padre Jonas endossou que a música era como a ponta da lança de combate. Lembra a gente disso? está falando de 96, 97. 96. Nós estamos aí nessa geração com essa mentalidade de combate, de coisa assim.
A ideia do cenário do palco foi exatamente essa, mostrar que estava tendo uma guerra ali. Eu lembro que a gente encheu os sacos lá de areia, Fizemos fez tudo, bem foi uma interessante. serragem, né? E era assim, eu acho que foi, para nós, nesse momento lá do encontro, a gente começava a ter algum contato ali com a música católica. Né? É óbvio que a gente já vivia. Que era esse movimento? Era o o Maranatá aqui em Cruzeiro era a continuidade do Maranatá, do Padre Jonas, só que o Geraldo que fazia em Cruzeiro. Então, a gente, do nosso tempo, a gente era convencido por aquilo que a gente vivia aqui nos Rebanhões em Cruzeiro. Nem mora do lado do Rebanhão, eu também moro. Então, a gente viu os primeiros discos serem lançados ali, né? Vem Louvar 1, 2, 3. Então, o que a gente conhecia de música católica era Padre Jonas, Ricardo Sá. E, de repente, num momento de conversão, a gente vai para o Maranatá e começa a aparecer uma batida diferente, um Heaven's Dance, um bandaeso. A gente não sabia o que era. E a gente começou, então, o nosso primeiro contato com a música católica, a gente não sabia que era o Heraldo, foi no Maranatá. E o doido, que o Ney vai lembrar disso aí, a gente montou o cenário todo, né, do Coisa Linda. A gente dormiu lá, né, a gente fez vigília. Aonde que era? No Brasil. O Maranatá era na casa de Emaús. Lá onde foi feito... Em Lorena. Nessa época, se eu não me engano, acontecia alguns encontros da Codimuk. E o que virou a casa Emaús? Hoje é a casa do Padre Léo, né? Hoje é a comunidade Betânia. Mas a gente fez olha muito encontro lá. Aí, porque antes de vocês, eu trabalhei com o professor Felipe, dando encontro para o 3º ano do ginasial, né? Que seria, acho que 7ª série, do pessoal do Colégio Santa Teresa. Porque a fazenda era dele, né? A fazenda. Na época do encontro, a fazenda era... Hoje acho que não mais, ele doou. Mas na época era dele. Então é legal a gente situar essas histórias, porque começa a aparecer umas coisas assim, você vê. O professor Felipe não é um cara que apareceu na Canção Nova de uma hora para outra. Ele tem uma base, começa lá atrás, ele com... a esposa dele, me faltou o nome agora, caramba. Tia Zila. Maria Zila. Cedendo espaço, entendeu? Trabalhando. Maria Zila trabalhava. O irmão dele também, o Ricardo, trabalhava. Eles iam no nosso encontro. Eles estavam lá sempre. Estava sempre ajudando a gente. As estrelas não apareceram na Terra de uma hora para outra. Sim. Né? A luz dela já brilha há muito tempo. E olha só que interessante, onde a gente começou a entender um pouco da arte dessa loucura, né? Eu lembro que a gente não tinha contato com você e o Geraldo pediu pra gente poder fazer isso, pra gente montar e falou a instrução, ó, é um campo de guerra. E a gente foi um dia antes, a gente orou a noite inteira, né, Ney? Ficamos lá a noite inteira, uma madrugada em vigília, vigiamos. orando. Foi. Você foi? Foi. Aí, ó, o Bruno tá aqui, ó. Teve show, teve Eterna, Luiz Alfredo, teve Hora Samba, teve Heaven's Dance, teve Avé, foi no Brasil. Foi. E fazia muito tempo que não tinha um show cristão dentro do Brasil. O Brasil para vocês aí é um clube. É um clube, chama Brasil Futebol Clube. E eu lembro que nós passamos lá o dia todo montando, e montou aquele cenário, o Ney, coisa de guerra, e o Ney fala, corta, prega, pendura a cruz no alto, prontinho. Aí a gente chegou no dia do evento, 2 carretas paradas na porta. Eu falei, caraca, Ney, que é isso aí? Aí o cara falou, o Heraldo mandou descarregar esse negócio aqui. Eu falei, moço, mas onde é que nós vamos descarregar? Ele não cabe aí dentro. Aí o cara abriu, não, a gente não conseguiu vir ontem, que a gente tava no show do Leonardo. Eu tinha montado um cenário. Pensa nisso. Eu tinha montado um cenário. Nós estamos falando de uma época em que 96. Não tinha show com estrutura de luz e som como tem hoje na igreja, né? Nós estamos falando na época que você pegava o som emprestado, né? Era assim. Aquele... Mas só e conta aí, Ney, quando a carreta chegou, como é que foi? Quando a carreta chegou, eu falei assim, Netinho, não acredito. A gente teve que refazer tudo de novo. A gente montou um negócio, porque o negócio era muita caixa de som. Era muita luz, né? Muita luz. Aí eu tive que pensar tudo que eu tinha pensado junto com o pessoal que trabalhava comigo, para refazer todo aquele cenário. Eu não sei, a galera de luz aí me chamou muita atenção, porque ele colocou os boxes todos em pé, assim, mas não tem nem ideia de falar quantidade. Então colocou todos os boxes de luz assim em pé, e a luz, e muita luz. E aquele evento acho que foi o início aí, quando a gente descobriu o senhor. Então deixa o Ney falar Heraldo. aí como é que ele foi parar lá, né?
Ele voltou lá no Coisa Linda, né? Aí depois desse Coisa Linda aí, eu fiquei fora um tempo, né, Netinho? Fiquei morando em São José dos Campos, acho que durante 1 ano. E nesse 1 ano eu comecei a sentir falta do que eu vivia, que era evangelizar. E o mais engraçado dessa história, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, eu sou irmão gêmeo de um padre. E aí na igreja, nessa época, quando eu fui trabalhar... Aí um dia eu passando na rua, assim, o Netinho falou assim, Ney, tá tendo um Maranatá, vamos! Eu já tinha feito com o Padre Jonas lá na casa de Queluz, né? Era a casa de Queluz. Que já tinha feito. Falei, vamos. Aí, dali, eu comecei a ir. E eu falava assim, gente, todo mundo canta. Eu não canto, eu não toco violão. O que eu vou fazer nessa igreja, Senhor? Todo mundo faz alguma coisa. Aí, nesse Maranatá, o Geraldo me escolheu para buscar a Dona Terezinha todo final de semana. E a mesinha, era só uma simples mesinha. Do Santíssimo era eu que tinha que colocar. Então, eu comecei a entender que meu papel era servir daquela forma. Mas até aí a gente continuou. E, de repente, a gente tinha um pároco aqui, chamado Padre Amauri, que começou a reunir todo mundo na comunidade. E o Heraldo começou a frequentar a comunidade uma época. Só que, quando eu voltei, a Adriana Arides, hoje conhecido como Adriana Arides, me convidou para viajar com ela e para ajudar ela num evento na Canção Nova. E aí, o que aconteceu? Ela falou, você precisa ir lá na casa da pessoa que está cuidando do meu trabalho, da gravadora, para conhecer ele. Aí, quando chegou lá, a gente entrando num jardim assim, aí sai lá na porta, quem estava lá de pé? O Heraldo. E a família, a Cris, eu lembro até hoje. Aí ela me apresentou, o Heraldo falou, eu já conheço ele, a gente conversou. E dali em diante, nós fomos viajar com Anjos de Resgate, que até eu não sabia que era Anjos de Resgate, para Goiânia. De ônibus, nós saímos de ônibus. E só que bem antes disso, para vocês entenderem que o Anjo de Resgate, como eu vim parar nessa família, foi muito engraçado. Um dia eu estava indo no aeroporto buscar o Padre Frederico para o Padre Amauri, que fazia umas missões com a gente aqui em Cruzeiro, e eu estava escutando a Rádio Catedral. Eu estava escutando a Rádio Catedral e tocou a música Amigos pela Fé, só que a parte que eu escutei foi a frase do Dunga. Eu ainda liguei pro Netinho e falei assim, ô Netinho, cheguei, contei pro Netinho, que naquela época não tinha celular ainda, né? Acho que a gente nem tinha. Só era o Geraldo que tinha aquele celular de abrir tijolão. Era um só. Tijolão. E aí eu encontrei com o Netinho e falei, Netinho, olha, eu escutei uma música assim assado na rádio, o Dunga cantando, fala alguma coisa de amigo. Aí eu lembro até hoje que alguém gravou para você numa cassete, não foi, Netinho? E te entregou, alguma coisa assim. Não vou lembrar. Que o Netinho foi e tirou a música. Falou, essa música tem que estar no Maranatá. Mas para mim a música era do Dunga. Aí voltando na viagem de Goiânia, chegando lá na cidade de Goiânia, eu conheci eles num ônibus, assim, né? O Heraldo já conhecia, eu conheci o resto da banda no ônibus. Foi na comunidade Luz da Vida. Aí chegou lá, faltou um apresentador. A Adriana falou pro cara que eu apresentava. Ele nem apresenta. Eu falei, que eu apresento, Adriana? Na hora de falar o nome, eu falei, qual que é a outra banda? Ela falou, Anjo de Resgate. Só falou. Na hora que eu fui apresentar, veio eu falei, Anjo de Resgate, eu falei, Anjo do Asfalto. Aí na hora que eu falei Anjo do Asfalto, falou, nossa, foi uma maior risada, né? Aí até ali, aí tô lá, escutando a música, quando veio, começou a tocar Amigos pela Fé. Aí eu peguei... Aí eu sei que eu peguei e falei assim, Netinho, eu tava nesse show, é a banda desses caras, a música que tocou é desses caras, não tem nada a ver, não é do Dunga, não, tô viajando com eles. E voltei lá, assim, muito feliz que eu tinha conhecido o Anjo de Resgate. Tava. Teve um show que a gente se aproximou mais, que você começou a ir nas formações. Foi o primeiro. Você começou foi o segundo. Que você começou a ir nas formações da comunidade aqui em Cruzeiro. E aí o padre começou a mandar a gente junto em algumas missões. Aí nessa daí, eu descobri quem eu era o Anjo de Resgate. Mas teve uma coisa muito legal nesse show de Goiânia, que o Dalvimar tava com o sapato muito sujo. Você lembra disso? Né? Nossa, lógico que ele... O sapato dele era muito sujo. E eu sou muito chato. E ele tinha um mocassim, que era o mocassim. Só, ele era assim... Ele era futebol, ele ia pro pântano, ele tirava ia leite pescar, de vaca, ele ia pescar, ia pra missão, ele ia na missa. Deixa eu explicar melhor. Deixa eu explicar melhor também. A estrada antigamente lá da Canção Nova para casa do Heraldo, ela era de terra, lembra? Então assim, o sapato... Para quem conhece a Canção Nova hoje, é a estrada que vai para o Santuário do Pai das Misericórdias, que hoje é asfaltada e tal. Ela era de terra, tudo isso aí, né? É lateral do Rincão, né? Lateral do Rincão antigo para cima, na Caixa. Ele andava aquele pedaço a pé.
Aí quando chegou lá no dia do show, eu gosto sempre de estar ajudando as pessoas, eu olhei aquele sapato, eu fui lá, peguei, engraxei, limpei, deixei limpinho, e nós todos dentro da van, né? Aí o Marcelo, cadê o Dovimar? Tá lá dentro. Aí todo mundo chamando ele, ele falou assim, gente, eu não tô achando meu sapato. Ele não achava o sapato dele, eu que tive que ir lá mostrar. O sapato estava engraxado, ele não percebeu que era o sapato dele. Aí foi a minha primeira convivência com a banda de resgate. E isso era na primeira formação, né, da banda. Essa era a primeira formação. Nós estamos falando de 2000, né? 2001, 2000. Exatamente. 2000. E eu acho que tem um fato engraçado aí, porque eu vou falar depois, em algum momento, mais especificamente disso. Porque quando eu volto a viajar, né? Que eu volto a viajar com o Anjo de Resgate, que monta a banda, tudo isso, na verdade, não tinha essa estrutura de ter show, de levar artista, teve alguma coisa lá no Cristo Atividade, alguma coisa, mas tem um hiato aí no meio que a coisa não anda. Foram quantos anos entre Cristo Atividade e início de Anjos? O Cristo Atividade começou em 90. Em 96, acho 97, por aí, é que começa a banda Canção Nova estoura, entendeu? Sim, então primeira formação lá. Tem um momento ímpar, que é a Canção Nova, a banda Canção Nova, e ela dispara tal. E aí tem a poda do padre na banda Canção Nova, né? Que ele acaba com a banda Canção Nova e aí fica um buraco, né, de música católica que estava numa ascendência. Só que, vamos dizer, era muito específico, era a banda Canção Nova, não tinha mais ninguém outros assim. ministérios, né? E o Cristo Atividade estava praticamente no fim dele. E aí, quando eu decido lançar a Adriana, e depois eu vou falar ainda isso um momento, não tinha onde levar a Adriana, entendeu? Não tinha evento. Então eu tinha umas pregações e eu levava a Adriana comigo, entendeu? Então pregamos no Rio de Janeiro, dei um encontro, levei ela. Ninguém sabia quem era a Adriana, né? Então ela cantou no encontro, mostrou umas músicas e tal. Então o começo, ele não era específico para trabalhar com música. E muito mas menos a show, música né? Pegou carona. Não se pensava em show nessa época. Eu né? acho que a sementeira dessa revolução de música que teve aí de 2000, coisa assim, foi a gente trabalhar em encontro, né? E se dedicar à base da coisa. E aí foram abrindo uma segunda porta, né? Que a primeira porta é lá no Cristo Atividade, né? Que nasce o rock, o Rosa de Saron, a gente, um monte de banda, que uma hora nós vamos falar. A gente vai falar disso aí. Vamos falar, um dia, né? Um dia. Mas nesse momento aí específico, onde a gente está falando, a gente foi para Goiânia, não foi para fazer show, foi para pregar retiro no encontro, entendeu? E a música, o Anjo de Resgate e a Adriana foram lambuja do encontro. Então, quer dizer, ia ter o encontro tal, e aí à noite ia ter esse show. É legal posicionar isso, porque hoje muita gente não sabe dessas coisas, né? Acha que, eu quero ser cantor católico. A partir de hoje eu sou cantor católico. Eu quero todos os shows. Cara, não é aí, não. É lá atrás. E nós fizemos muito encontros, né? Exatamente. Foram muito encontros, que eu lembro dos dois. A nossa formação veio por causa disso, né? De estar hoje na posição que a gente se encontra. Eu trabalhando com produção. Hoje eu trabalho com a Lise, que é uma grande amiga minha que trabalhou com vocês. Foi aí que vai vir aqui também. Vai vir aqui foi também. aí que foi a nossa formação, né? Eu a viajei da Lise é muito legal. Eu viajei muito, viajei com a banda que eles tinham antes, com o Beatrix, que o Bruno faz parte. Então, assim, Bruno vai vir aqui também. Foram pessoas que foram formando até a gente chegar. A formação foi isso, né? As pessoas acham que é só chegar e... Vocês vão vendo os nomes serem citados aqui, serão os próximos convidados aqui do nosso podcast. Tem muita gente que vai passar aqui. A gente vai contar essa história porque muita gente que hoje faz a diferença na música católica serviu aqui e a gente teve uma experiência muito boa. A gente quer contar essa história, quer ser grato à história de cada uma dessas pessoas também. Tanto que eu falo para as pessoas assim, esse departamento de produção artística na Igreja Católica, desde um produtor de estrada, um produtor de palco, um iluminador, um técnico de som, um hold, foi com a banda de resgate. Eu lembro que quando eu entrei, eu não sabia nem direito que era in, que era out. Eles tinham uma mesa, era Yamaha, não era, Ronaldo?
Era uma Era uma Yamaha. 01, né? Pra você ter ideia. 01V. Eu que não toco violão, tem nada, de até sei algumas coisas. Era 01V. E eu, para aprender, para não ficar só naquele negócio de ir cuidar dos meninos, eu ajudava a carregar. O Marcelo tinha um teclado chamado Equinox, que, nossa senhora. Esses dias eu encontrei com ele, falei, Marcelo, 58 quilos com case. Aí o que aconteceu? 58 quilos com case. Eu, para aprender o que era alt, eu comecei a escrever nas fitinhas e colava o papelzinho lá para saber, para ligar, que era a única coisa. Foi dessa forma que eu fui aprendendo. Eu acho que é interessante essa fala do Ney, quando a gente fala dos primeiros eventos, porque o Ney aparece para cuidar de um bem-estar de vocês, né? Porque a banda tinha uma missão. O nome dele de internet é Anjo Ney. É isso aí. Né? É exatamente isso. Conta um pouquinho. Não, eu lembrei uma história muito boa. Você está falando em alt aqui. Eu vou voltar um pouco lá no Cristo Atividade, só para um parênteses aqui. Nós viemos tocar aqui em Cruzeiro, Cristo Atividade, na festa, dia 8 de dezembro, né, que é a festa... Imaculada Conceição. Imaculada Conceição aqui. Montou o equipamento. Onde era isso? Foi em frente à igreja. Em frente à igreja. Tá. Né? E nessa época, cara, não tinha as manhas de montar as coisas. Não tinha hold. A gente que montava, entendeu? Fazia todas as coisas. E aí apareceu um cara disposto a ser o que seria hoje um hold, que era o Anjinho. Temos que trazer ele aqui também. Aí o Anjinho, eu acho, nós estamos falando de Cristo Atividade. Não, era o Zulu, desculpa. Não, o Zulu é de resgate. Foi o Zulu lá para trás. O Zulu que está no Cristo Atividade ou... É o Anjinho. É o Anjinho, o Zulu é de resgate. O Zulu quem trouxe foi o Xandão. O Zulu já é de resgate. Bom, é um desses aí. Eu acho que é o Anjinho que está lá para trás. Aí, cara, a gente vai, monta equipamento, tudo. Quando vai começar o show, que o boy começa lá... Cara, sai um som que não tinha nada a ver no teclado, cara. Aí vai, sabe, aí você tenta remendar o negócio, mas você sabe assim, é que nem você já azedou, né? Enfia a camisa do avesso, e aí o braço direito foi pro esquerdo, cara, não saía música, um troço estranho de som, e cada vez mudava mais o som, cara, de piano ia pra órgão, pra corneta, pra trompete. Cara, não acertava e passa a primeira música, na segunda de novo, cara, tem algum pau, não sei o quê. E aí sobrava sempre pra mim, né? Dava pau no show, dava dor de barriga, dava o que fosse. Heraldo, vai falando aí, né? E eu tinha que ir falando. Aí eu tô falando lá e tô rabo de zóio vendo o que tá rolando lá no teclado, né? Aí depois de tudo que eu fui ver, tinha o pedal de sustain, né? Que era para ligar onde estava lá sustain e tal. Ele ligou num lugar errado, cara, não lembro como é que era o nome do negócio, que trocava os sons, cara. Então, cada vez que apertava o pedal de sustain, ele trocava o som. Então, o cara começava a tocar, apertava, trocava o som, trocava o som. Então, esse foi o início dos holds na música católica, entendeu? Aí, como essa... Vão ter outras histórias. Muitas histórias. Muitas. Então, o dia do Anjinho aqui vai ser muito bom. Sabe assim? Eu não lembro, eu acho que foi o Anjinho. Mas tem muita história boa. Ô, Ney, na sua ótica aí, quando você começa a exercer essa missão, né? Que para nós era exatamente isso. Quando a gente fala de trabalho, a gente não... mais para frente a gente foi entender que era um trabalho. Inicialmente para nós era missão, a gente queria estar junto, né? Qual é a sua ótica? Quando você começa a ver isso aí, a banda, quando é o início da banda, a gente tá falando do começo da banda Anjo de Resgate, né? Bem o início. Como é que você enxerga tudo isso? Como que foi para você sair daquilo que você já fazia, que era a produção dos encontros, de montar coisa, de ajudar pessoas? A minha profissão que eu falava lá atrás, o Netinho toca violão, meu irmão vai ser padre, fulano faz não sei o quê. Aí eu descobri. Eu descobri quando eu fiz essa viagem com Anjos, onde eu trabalhei com a Adriana, e trabalhei com o Anjo Resgate. E aí, quando chegou um dia, o Geraldinho, o primo da Cris, né? Ele... Como é que era o nome do grupo dele mesmo? Esqueci. Nova Geração. Nova Geração. O Geraldinho, que cuidava da Adriana, da agenda da Adriana. Aos poucos... Ele cuidou do Anjo também. Mas quando eu viajava, ele passava as funções de estrada da Adriana para mim, né?
Aí ele trazia essas funções, que era chegar no local, ver se estava tudo certo, Quem vai hotel, receber. quem vai receber. Alguns shows ele começou a ir, de repente ele parou de ir. E aí um dia o Heraldo e a Cris me chamou e falou: Ney, você faz a agenda do Anjo Resgate junto com a Adriana. Eu comecei a montar show. Aí dali eu fui fuçando na internet, procurando saber o que era esse meu papel. Que eu estava fazendo, né, para fazer melhor. Você me conhece, você sabe disso. Eu sou chato. Quando eu quero fazer uma coisa, eu tenho que fazer, ainda mais que meu lema é assim: eu tenho fé, mas não sou mané. Quando é para Deus, para Deus tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. E aí foi onde que eu comecei a descobrir a minha profissão, né? Que eu acho que é um monte de coisas. Eu nem sei qual é a minha profissão. Eu faço tudo, né? Eu cuido desse homem aqui que não tem como, né? Da família dele. Hoje eu cuido da família toda. Então, assim... Mas continuo fazendo o meu trabalho, né? Que é em outros lugares que, graças a Deus, a Cris me permite sair de casa e servir outras pessoas. Entendeu? Então, isso para mim já é uma gratidão muito eterna. Nessa época, na verdade, a gente pode falar que o Anjo de Resgate, ele é uma... A nível de produção, tá? A nível de organização. De produção. Ele é a versão melhorada daquilo que vocês já tinham vivido com Cristo Atividade? Porque vocês experimentaram muita coisa de viagem, de coisa do Cristo Atividade. Sabe o que foi? O Cristo Atividade era muito pioneiro, sabe? Então, por exemplo, nós estamos falando... Um dia vai vir o boy aqui, né? Nós estamos falando do cara que vira o maestro boy, tá? Ele, hoje, pode ser... Muita gente chama ele de maestro boy, mas o boy era músico do porta-bagagem, uma banda lá de Limeira, banda de baile, entendeu? E de uma hora para outra, é um cara que acha um espaço para revelar o talento dele. Entendeu? Só para lembrar, teve um episódio para trás que a gente falou da chegada dele num rebanhão que rebanhão. Foi. Ligou a isso aí. A gente falou disso no episódio para trás. Então, o boy, ele cresce junto com a gente, né? O Dalvimar chegou pronto, entendeu? Então, nós estamos falando de dois caras marcantes na música da Codimuk. Quando o Dalvimar vem, ele vem num momento em que eu estou passando todo o equipamento do estúdio para digital Pro Tools. Eu estava já no digital com fita, mas estou passando para o Pro Tools. E o Dalvimar dominava o Pro Tools. E nessa época você gravava sozinho? A nível de técnico, eu digo. Não, aí em 2000 o Thiago está trabalhando comigo já, meu filho. Tá. Né? Só que em 2000 o Thiago decide que vai seguir esse caminho. Então vou dar um parênteses aí. Em 99, o Thiago já estava trabalhando no estúdio, mas ele estava fazendo engenharia, né? Estava no primeiro ano. No fim do ano, ele falou para mim: pô, pai, eu quero seguir esse caminho, né, do áudio e tal. Eu disse: ó, bicho, então você tem que pegar algumas coisas. Primeiro, você tem que olhar isso aí como profissionalismo. Aqui no Brasil ainda, nós estamos falando em 99, não tinha essa ótica profissional. Tinha nas grandes gravadoras, né? Mas para baixo não tinha nada. Eu disse: ó, então você vai ter que ser um cara bom e você vai ter que saber inglês, marketing e estudar áudio fora do Brasil. E aí, em janeiro, o Thiago vai para os Estados Unidos estudar áudio. Janeiro de 2000. Em janeiro de 2000. E aí é quando o Dalvimar está chegando, entendeu? Sim. Então, quer dizer, eu estava sem técnico praticamente no estúdio, o Dalvimar começa a vir para fazer as produções que estavam começadas e começasse. Aí vocês começam a rodar o digital com o Dalvimar. Só que o Dalvimar mora em Colatina aí. Então, o que eu digo é assim, o começo da Codimuk é muito de aprendizado. Quando chega o Anjo de Resgate, entra uma virada de página muito forte, porque é um momento em que eu, na Codimuk, estou buscando o digital, né, porque não sei se vale a pena contar aqui, mas é um momento, acho que para a história é importante, né? Eu tinha acabado de gravar a banda Êxodos, no Rio de Janeiro, no final de 99, tá? E deu problema na gravação da banda Êxodos, sabe assim? Nós gravamos num estúdio super profissional, o técnico, que era técnico da Som Livre, na época, o Garrafa, né? E deu problema,
porque era um gravador de 24 canais de fita de rolo e mais 24 digital, daqueles, não lembro o nome que tinha da Lesis, que saiu na época. Então nós estávamos gravando em 48 canais, só que na hora de mixar, o 24 de rolo não falava com o 24 digital. Ele estava fora de sync. Então, para quem não sabe, um saía no começo da música, o outro já saía no refrão. Entendeu? Voltava, um saía num lugar, o outro saía no outro, não dava certo. E aí, cara, não sabia o que fazer. Não tinha o que fazer. E alguém falou assim, pô, lá no Discover, os caras vão resolver seu problema. Eu fui para o Discover, foi onde eu conheci o Fábio Henriques, né? E o Fábio Henriques colocou os 24 canais de rolo no Pro Tools e colocou os outros 24 e passou 2 noites chegando todo mundo no lugar que estava fora de sync. Por quê? Você punha o começo tudo igual, só que a hora que começava a rolar a música, começava a desandar, entendeu? O de rolo ia numa velocidade e os digitais estavam em outra. Então tinha que vir trazendo aquele bloco todo. Então essa é uma experiência aí. E aí eu me convenci que eu tinha que ter um Pro Tools, né? Foi quando você viu ele trabalhando com isso? Quando eu vi, eu disse, cara, isso daí é a minha cara, eu preciso desse troço. Só que a gente não sabia mexer bem com a coisa. E o Dalvimar veio para... Já existia isso no Brasil, além de lá? Já existia. No nosso mercado cristão, alguém gravava com isso? Nessa época, acho que nem as Paulinas. Não tinha. Essa época aí, eu acho que as Paulinas compraram junto comigo. Nessa época, acho. Não, porque eu não sei. Mas era um troço muito novo. E era assim, ó, ele era mal visto. Né? O digital era mal visto. Né? Quem era adepto de gravação analógica, gravação de rolo e tal, não gostava do digital. Foi um processo que aconteceu. Então, respondendo aquilo que você falou, nesse momento do Anjo de Resgate, a gente parte com um disco, uma superprodução, entende? Que ninguém fazia aquele troço. Foi o primeiro disco inteiro, a digital? Ou você terminou ali? Depois do Êxodo você tem o Digno, depois tem o HG não, e aí vem o Digno Anjos. já tem o Dalvimar ajudando lá. Então, do Êxodos para frente ali... Do Êxodos para frente, eu acho que termina Digno, HG e vem o Anjos. E aí Não, mas o Anjos acho que saiu antes, embora o número dele... Número diferente, a numeração é diferente, mas o Anjos saiu primeiro. Então, nesse momento, tem uma revolução de produção de música católica, entendeu? A sonoridade, porque o Dalvimar, ele tinha uma experiência de tocar em banda, de tocar em bar, mas ele tinha experiência de estúdio. Por quê? Ele fuçava muito. Então ele passou uma semana lá com o Sérgio Dias, dos Mutantes. Ele tinha essas coisas de ciscar, entendeu? Ele pegava as coisas assim... lembra? E quando colocava gravou um disco instrumental só porque ele queria conhecer o cara. Ladeira. Lá. Como é que chamava? Renato Ladeira. Renato Ladeira. Nunca saiu o disco, mas ele precisava aprender. E aprendia. Quando colocava na cabeça ele trouxe uma bagagem de profissionalismo diferente, entendeu? De, vamos dizer assim, exigir a qualidade tendo referência do que ele queria. Legal, entendeu? Mas a gente está falando isso a nível de produto, né? E aí, quando eu trago a experiência do Cristo Atividade, porque a gente vai falar disso em outros episódios, vocês vão ver também. O Cristo Atividade teve um ônibus, trabalhou com produção, teve agenda, teve coisa que foi e voltou, foi o pioneiro, né? Teve que quebrar bastante a cara para aprender. E aí, quando vocês começam com o Anjo de Resgate, vem a história de um cara que começa a viajar com vocês, que não tinha antes. Como que é essa relação para a banda? Se antes eu ia sozinho... E agora com outra pessoa. E agora eu tenho o Anjos Ney. Como que é essa chegada do Ney no começo aí? Na época do Cristo Atividade, essas coisas, muitas vezes a minha família viajava junto, a Cris, as crianças, entendeu? E quer queira, quer não, a Cris fazia um pouco desse papel de mãe, entendeu? Ela cuidava do meio de campo e tal, mas ela não tinha essa frente de cuidado, entendeu? Era aquele cuidado de ter uma mulher numa equipe e tal. E quando o Ney entra, ele assume um papel de anjo de verdade, entendeu? Você vê, ele não era da banda, mas ele cuidou do sapato do Dalvimar, que pegava mal um cara que canta, que tem uma voz bonita, que compõe música legal, tal, andar com um sapato sujo de barro, entendeu? Então, são cuidados
e delicadezas que Deus coloca para esse pioneirismo de viajar muito. Porque quem viajava muito nessa época era o Padre Zezinho. Né? Nós estamos falando aí, o Padre Zezinho ainda está a 100 por hora. Né? Tem alguns artistas que viajam bastante nessa época. O Anjo está indo bastante em congresso, bastante em grupos. Então, só que encontros. dentro da renovação carismática, que é onde o Anjo surge dentro do Congresso da Renovação. Né? Ele começa a caminhada dele dentro da renovação carismática. Na renovação carismática não tinha isso. Né? Então existia uma música católica fora da renovação, né? E passa a existir uma música católica dentro da renovação com outro aspecto. É uma banda que viaja, tal, que aí precisa de cuidados. Chega no aeroporto, tem que achar onde está a van, onde está o ônibus que vai levar, saber onde vai parar para comer, saber o que vai comer. Onde tem coisa para comer. Não pode comer qualquer tranqueira, não dá para dormir em qualquer casa de qualquer maneira, porque tem isso, tem aquilo. Não é frescura, cara. É vida de estrada. Entendeu? Então, por exemplo, você come uma comida num lugar, aí te dá uma diarreia em todo mundo. Como é que toca? E aí? Exatamente. No outro dia tem que tocar. Não tem um lugar bom para dormir. Todo mundo pregado, porque a viagem já é puxado. Né? Então, o Ney, ele passa a ser o cara que dá uma tranquilidade para a gente, entendeu? Porque até o Anjo de Resgate, vamos dizer, o Cristo Atividade tinha equipamento de som, cara. A gente tinha que carregar as caixas de som, amplificador, mesa, bateria, montar todo o equipamento, operar ele, entende? Era outro mundo, outra realidade. O Anjos começa a viajar com guitarra, teclado, só, caixa de bateria, algumas coisas. Então, a dinâmica da viagem passa a ser diferente e ela começa a ser intensa. Então, por exemplo, tocar sexta, sábado, domingo. Então, quer dizer, passa a ter uma coisa de que precisa de disciplina, entende? E sem uma pessoa que coordena, né, eu poderia, como coordenador da banda, dar ordem, fazer, só que desgasta, porque no palco nós estamos lá na mesma coisa, entende? Então, ele tinha uma autoridade, né, que era dada a ele. E fora a produção no próprio show também, né? Exatamente. Cara, em cima do palco, se não tiver alguém para... O cara entrava, você estava cantando uma música, o cara entrava no seu microfone, na sua frente. Entrava na frente de todo mundo que estava ali. Eu já vi o Ney arrancar algumas pessoas pro fundo da calça, assim. Às vezes eu estava distraído, assim, eu só via a cabecinha do Heraldo tocando, fazia assim, ele balançava a cabeça. Eu já sacava que a pessoa estava ali no momento. E não é nem por mal, né? Porque nessa época era assim, todo mundo subia. Não, é o que eu falo assim, ó. Quando o padre está celebrando uma missa, a igreja está lotada, não tem lugar para caber as pessoas. Aí o padre convida as pessoas para subir do lado dele, ficar em volta da mesa do altar, as pessoas ficam tímidas para. Aí quando era um show, todo mundo queria estar lá em cima. Você entendeu? Do mesmo respeito que as pessoas tinham durante a celebração, que o padre estava ali fazendo a homilia dele, a banda também é isso mesmo. Eles cantavam, mas chegava a hora que é a hora da pregação. Então eu falava para essas pessoas, vocês não são Espírito Santo para ficar andando no palco. Falei, a hora que o Heraldo está falando uma coisa que de repente vai ser graça na vida daquela pessoa, você passa na frente dele, a pessoa não escutou, ele perdeu a graça. Então, era isso que eu cuidava. Era isso que eu cuidava. Não quero que a banda tinha que aparecer mais. Eu cuidava do que as pessoas estavam lá embaixo, esperando ouvir naquele momento. Aí, se você... Até eu para entrar, eu pensava 10 vezes a hora de entrar. E assim, eu falava que eu era uma sombra, que, de repente, eu estava do lado e eu saía e ninguém me notava. Tem algumas coisas que marcam, assim... lembranças que eu tenho do Ney, né, de eventos assim, de chegar em alguns lugares para tocar e tá lá montado os equipamentos e tal, e aquele palco sem nada, né? Aí o Ney arrumava 3 pedaços de pano azul, uma planta já amarrava de lava, já virava um cenário, cara, já virava um cenário. Então, é interessante, porque não tinha cultura de produção de palco, não tinha painel de LED lá atrás, tinha nada. Montava um fundo chapado, né? Teve um evento que nós fizemos em Macaé. O padre fez a capa do CD, do primeiro CD. Você lembra? Não? 2 quadros gigantes.
que tinha um painelzão. Era grande, dois, lembra? gente. Lembra? O Heraldo cismou na cabeça que a gente tinha que trazer aquilo para casa. Cara, o padre não ia trazer, era maior que a casa. Assim, Era Agora, gigante. como é que ia trazer no ônibus aquilo, bicho? Nós já trouxemos tanta coisa em dá um ônibus. jeito, dá um Arrumamos um jeito. jeito, entendeu? Pelo menos assim, a gente conseguiu. Aí ele começou a viajar pra gente colocar em alguns lugares. Mas era muito pesado o negócio, era muito pesado. Mas a gente queria, né? Queria começar a dar uma cara nova, né? De evangelização, mostrar para as pessoas que ornamentar alguma coisa, ou cenografar alguma coisa, fazer um cenário, entendeu? É também encher os olhos das pessoas, mostrar para as pessoas que nós podemos, sim, ter algo bom, algo que satisfaz você. E já você mostrava entendeu? que não era só a música, né? Então, assim, é isso. Então, era muito interessante. Cenário, e o Heraldo arte. topava tudo, né? Você sabe disso, né, Tim? Mais ou menos. Ele, vamos fazer, vamos. Então, a gente... Então, eu acho que esse momento da Podmuc aí, eu ainda não consegui ter uma imagem mais nítida do que aconteceu ali. O que eu vejo assim, ó, tem uma terra boa, tá? Onde pessoas que têm um talento, que têm uma coisa, conseguem plantar uma semente ali, entendeu? E as primeiras produções são da cooperativa, da Podmuc. Então, por exemplo, você foi para lá, cara, você entendia alguma coisa do que você faz hoje? Nada. Nada. Ele não entendia nada. O Bruno Fomos não entendia nada. levantar a sede. A Lise fazia desenho lá para pastoral da paróquia dela. A Renata, sabe assim, tinha um atrativo ali que eu considero que isso é um pouco de Canção Nova. Tá? Eu reconheço que tem um pouco de Padre Jonas, daquele espírito que motiva Padre Jonas, que está na Podmuc. Eu reconheço isso. Tá? Esse local faz brotar as coisas e você tem que desenvolver um profissionalismo. Então, dentro da música católica, nesse momento, nasce a necessidade de profissionalizar. Então, acho que isso aí, o Anjo de Resgate, ele é uma sirene que toca na música católica e diz assim, daqui em diante a coisa, o parâmetro inicial é esse aqui. Tanto é que você vê os discos depois, todos começam a melhorar o padrão de qualidade. Todos. As Paulinas mudam o padrão de mixagem. Os caras novos que começam a procurar estúdio maior, melhor. Sim. Então, começa ali uma coisa de profissionalismo. Só que nós não éramos profissionais ainda. Entendeu? Nós também estávamos no beabá. Nós estávamos começando, nós estávamos engatinhando. A gente montou o estúdio em 90, eu nunca tinha apertado o botão de um gravador de rolo de 8 canais. 10 anos depois estava gravando digital. Tinha que aprender coisa e tal. Então, o Ney aprendeu, você aprendeu, todo mundo aprendeu. Só que, no meio do nosso aprendizado, nós passamos a ser referência para algo novo que estava nascendo, que era o profissionalismo. Dentro da arte católica. Vou até abrir um pouco mais. Então, essa necessidade de profissionalizar mexeu com o instinto natural da gente e a busca de reconhecer aonde está o troço, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um parênteses aqui. O Abdias convivia com a gente na comunidade e tal. Eu via que o Abdias tinha um talento, entendeu? Só que, cara, ele acha que era professor era professor de não sei o que. Eu falei, Abdias, você não quer mexer com iluminação? Eu nunca mexi com nada assim e tal. Eu vou arrumar para você. Eu liguei para um cara que eu não conhecia o cara. Eu conheci o amigo dele, que não sei o que. Ele disse, eu tenho um menino que precisa aprender a mexer com iluminação. Você deixa ele ficar uma semana aí trabalhando com você para aprender? Manda aí e tal, não sei o que lá. Ajeitei, cara. Hoje o Abdias é o Abdias. Entendeu? Referência. Uma referência. Então, o que aconteceu? Ele tinha um dom natural e que apareceu essa necessidade de profissionalizar no meio da nossa caminhada. Hoje, muitos artistas católicos, tem gente que não tem vocação nem ministério de música católica, mas tem a necessidade daquele profissional. Você entende? Porque é uma coisa que a gente ocupava a ala profissional com missão. Mas aí eu acho que esse é um troço que hoje... Eu acho que vai um pouco além. Você pode falar, Ney. Eu tenho um exemplo hoje, ele falou do Abdias, mas
Tá, quando eu percebi que tinha uma necessidade, e a banda também percebeu, da gente ter um técnico para viajar com a gente, e aí a gente traz o Adriano pra gente, né, Arnaldo? Técnico de áudio. Um técnico de áudio. Hoje vocês veem onde que o Adriano tá. Entendeu? Assim, ele começou, ele sabia o básico do básico. Adriano fez o curso de áudio da Codimuk lá. Entendeu? Aí você Não vê. foi, Bruno? Foi, não foi? Cadê o Tá Bruno? acordado Bruno tá ainda aqui. não? Não, tá ali fora. Foi, ele banheiro. fez o curso de áudio. Aí foi a necessidade. Ele trabalhava com a Dilson Sabará. E eu sei que não lembro quem não ia poder viajar. E a gente ligou para o Adriano, pegou ele no caminho em São José dos Campos. Ele viajou com a identidade de uma pessoa. Nossa. Então, mesmo. assim, ele se formou dentro da banda também. Mas eu acho que isso que você está falando é muito legal, porque quando o Heraldo diz assim, que é um lugar onde, uma terra onde as pessoas são plantadas, né? Cada um colocou sua semente, mas eu acho que também a permissão para que as pessoas sejam elas mesmas nessa terra, não é qualquer terra que rola isso. Porque a gente teve que errar muito. Eu me considero um péssimo patrão por permitir isso. Olhando assim, profissionalmente, para mim, eu não sou um bom patrão. Por quê? Porque eu sou permissivo para que as pessoas cresçam e desenvolvam como. E aí entra o outro lado agora. Eu sou um baita de um patrão. Por quê? Eu permito que o cara se sinta parte da empresa. Mas todo mundo que trabalhou comigo... Se não fosse assim, eu acho que as pessoas não... Eu fico pensando, né, e olhando toda a nossa história aí, a gente está conversando. A ousadia. Vou levar um produtor. Porque antigamente vocês falavam com o contratante não, o cara da comunidade, não era contratante. Mas o cara da comunidade ligava e queria falar com... Não queria falar com o artista? Era assim, não era? Todo não mundo queria falar com ninguém. A primeira vez que o produtor foi viajar com o Anjo Resgate, eu já estava fazendo agenda. E foi para Goiânia. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Aí eu falei para o Heraldo assim, Heraldo, será que tem jeito? Ele falou, nossa, vai ficar meio difícil isso aqui. Como eu estava vendendo, eu fui lá, mandei meu nome. Eu expliquei para o padre, olha, padre, é uma necessidade de ter uma pessoa com eles, porque para chegar no lugar, para ver se está tudo certo, para ver se vai estar tudo organizado. E eu sou muito, você trabalhou comigo, sou muito detalhista. Eu falava para as pessoas tudo e ainda falava assim. E todo mundo me achava o cara mais legal no telefone. Que eu sempre... E eu chegava, só não chega lá e não cumpre o que eu pedi. Pediu toalha azul, colocou vermelha, amigo. Tipo assim, e eu pedia coisas normais, que era tipo assim, todo mundo ficar hospedado. No começo o Anjos ficava, né, Heraldo? Na casa de família, né? Casa de família. Então eu sempre pedi para ficar numa casa, todo mundo junto. Para não ficar assim, imagina tomar conta de 6 pessoas, um longe do outro. Em cada casa, não tinha jeito. Então eu explicava tudo direitinho. Então as pessoas entendiam isso daí. Sabe, de chegar num lugar e tá tudo pronto da forma que... Então, a minha primeira viagem foi assim, entendeu? Não foi quando eu peguei, coloquei e falei, tá aqui as passagens, o Heraldo falou, nossa, você vai? Eu falei, eu vou. E essa época, acho que a Adriana foi também, se eu não me engano. Foi porque o Xandão queria zoar eu dentro do avião, o Xandão, Alexandre, né? Ele começou a pôr medo de mim no avião, só que a Adriana foi e contou tudo pra mim o que ele ia fazer. Quando foi a primeira vez, foi assim também. Então, eu falo assim... Teve uma permissão, teve para tudo isso daí. Ô, Ney, então, existe uma formação. E fala para mim, qual foi o maior desafio para você nesse tempo? Desafio? Assim, de poder chegar, né, fazer o que você foi chamado a fazer. O que foi mais difícil? Porque não era uma cultura, né? Não existia isso. O que foi mais desafiador? Cuidar deles, cuidar dos contratantes, organização. Graças a Deus era assim, eles eram muito obedientes, entendeu? E era interessante que eu falo assim para as pessoas. Às vezes as pessoas olham para o Heraldo assim, e tinha coisas que eu nem precisava falar. Você me conhece, tem coisas que eu nem preciso falar, só de olhar, né, Heraldo? Eu não preciso nem falar. Eu olhava e eles entendiam, entendeu? Então, assim, a gente conseguia conversar de longe um com o outro no palco, né? Só de olhar a gente sabia a necessidade que ele estava querendo. Então, eu acho que, assim, com a banda, não. Mas teve vários desafios, assim, da própria igreja, eu falo, né? A igreja, ela acha que quando o músico sai de casa, ele é o cordeirinho, aquele cordeirinho que tem que fazer tudo que coisa. Ela não entende que ele precisa de um conforto, porque de noite ele vai pregar, ele vai mexer no emocional dele, né? Mexer no emocional dele para pregar. O Heraldo não, o Heraldo sempre pedia para mim saber
que na cidade, o que era mais agravante naquela cidade. Então eu sabia o que era o prefeito, que situação que aquela cidade estava. Então quando o Heraldo chegava, ele já sabia, né? Falava, Heraldo, é isso aqui, ó, nessa paróquia precisa disso. Então, assim, mas teve vários que foi mais difícil, eu vou ser sincero, eu sou irmão de padre, padre deu muito trabalho para mim na estrada. Porque eu teve casos assim de... E tem a ver com essa cultura de não entender esse profissionalismo que você acabou de falar, de entender a missão e não entender a necessidade profissional. Eu acho que foi um desafio muito grande viver que precisava-se de um profissionalismo para executar missão, entendeu? Não dá para o Papa chegar aqui no avião, no aeroporto do Galeão, pegar um Uber para ir para onde ele vai hospedar. Precisa de uma estrutura. Eu tenho um exemplo aqui. O Heraldo falou sobre Papa, eu lembrei agora. Quando o Bento XVI vinha para o Brasil, o Heraldo pediu para que eu, Adriano, fosse representar ele numa reunião com o arcebispo de São Paulo, com todo mundo lá. Quando chegou lá na reunião... Eu tô rindo porque eu tô lembrando da história do som, desculpa. Quando chegou lá nessa reunião, o Adriano quietinho, assim, do meu lado, assim, todo mundo falando do som e não sei o quê. Aí eu olhava o mapa, eu falava assim, gente, eu não entendo, eu não toco música, mas eu já tô tendo noção. Puxei o Adriano do lado e falei pro Adriano assim, Adriano, esse som que estão querendo colocar aqui no Pacaembu, só vai escutar quem tá no palco, não é? E isso eles tinham contratado uma firma fora, né, que não tinha nada a ver com a gente, é uma firma que a Prefeitura de São Paulo, todo mundo... O Adriano falou, Eu falei, Adriano, a gente não pode deixar passar isso não, falei para ele. Eu peguei o braço do Adriano e levantei. Fiz o Adriano falar. Quando o Adriano explicou, falei, Adriano, ele precisa explicar que esse som, pelo que vocês estão querendo colocar, não dá para as outras pessoas que vão estar em volta da arena do Pacaembu para escutar, só vai escutar quem está na frente. Aí o Adriano explicou do jeito dele, porque ele era mais da parte técnica, você entendeu? E mostrou, entendeu? Então, para vocês verem, tipo assim, tem os dois lados, né? Eu dei risada porque eu lembrei desse som aí. Vocês tocando que canal de microfone foi para canal de bumbo, que foi uma... a gente lembra na hora, né? Isso aí foi uma... Então, assim, tem coisas que eu falo, não só a igreja, sabe? Mas eu tenho um exemplo eu falei de padre para vocês entenderem. Eu cheguei numa cidade com Anjo Resgate, nessa o Pedro trabalhava com a gente. E o Heraldo sabe, eu nunca saía para tomar café. A única coisa que eu fazia, eu ia tomar café, eu ia tomar banho, né, Heraldo? Nunca. E o Heraldo falava assim, não faz barulho que o Ney tá dormindo. Porque ele sabia que eu gostava de dormir. Eu não ligava, porque... Aí eles desciam tomar café, às vezes eu descia, depois que eles desciam eu ia tomar banho. Aí nós chegamos na cidade, um padre chegou pro Pedro e falou pro Pedro assim, quem é o tal do Ney? E eu tava nas costas dele. Qual assim. Pedro que eu não tô ligado? Pedro Hummel. Pedro Hummel. Tá. Chegou pro Guguzinho, que trabalha com Rosa de Saron, falou para ele assim... Para quem não sabe, né? O Pedro do Rosa de Saron, no Anjos, ele é o Guguzinho. Guguzinho. Aí eu escutei e fiz um sinal pro Pedro ficar quieto. Ele falou assim, sabe que diz que esse tal do Ney não gosta de missa. Aí eu fiquei pro Pedro ficar quieto. Você estava atrás? Eu estava atrás. Aí eu entrei pra dentro do ônibus e falei, quieto. Deixei quieto, fiquei quieto. Aí o Pedro perguntou pra mim, mas como você não gosta de missa? Não, que ele não gosta que organiza, que deixa, que mexe no palco. Aí o Pedro ficou quieto, que eu falei pra ele ficar quieto. Aí o que eu fiz? Quando eu cheguei, eu mandei a banda pro hotel, desci do ônibus, o padre não perguntou meu nome, eu não falei, só tomei a benção dele, porque eu sou irmão de um padre, que eu só chamo ele de padre, vocês sabem disso, eu beijo a mão dele até hoje e tomo benção. Não é mais, meu irmão, o Rivelino, não, é meu irmão, o padre. Desci, tomei a benção dele, beijei a mão dele, fui lá, padre, o senhor precisa de ajuda para arrumar a parte da missa? Você me ajuda? Ajudo. Fui lá, comecei a falar o nome de todos os objetos, pedi credência, fui pedindo as coisas, ambão, montei tudinho bonitinho, fui embora, voltei com o Anjo Resgate. Quando a van para na porta, o padre pergunta pro Pedro assim, pro Guguzinho, e o tal do Ney? E falei, padre, eu ia nesse dia, eu vinha sempre no primeiro banco da van, eu fui lá no fundo. E desci. Na hora que eu desci, o padre virou para mim e falou assim, e o tal do Ney? Falei, prazer, padre, eu sou o Ney, sua benção. Você tinha ajudado ele a arrumar a missa inteira. Esse é um dom também bem legal, porque o Ney tem um talento para deixar o altar
funcional, bonito. Hoje em dia, nós temos os acólitos que ajudam, mas nós estamos falando de uma época que não tinha ninguém, tinha lá Eu era coroinha quando eu fui parar, né? Coroinha velho, mas eu era. É, que eu falei, era precário muitas vezes onde a gente chegava, né? Muito. Era precário. Muito mesmo. É porque assim, a gente tá falando de, não tá falando de capitais, né? Que vocês foram tocar, né? Foi A gente para tá falando capitais de, de né, cidades tranquilo, pequenas, você fala né? de São Paulo, Rio, beleza. Agora o Nós lugar fomos que vocês foram é. tocar, Nós fomos tocar em lugar, por exemplo, tinha uns 40 quilômetros de terra mesmo. Não sei se o Bruno foi nesse aí. Quando nós chegamos na cidade, a cidade não tinha rua pavimentada, né? Nós descemos do ônibus, e era um daqueles micro-ônibus nesse aí. Quando a gente olhou assim, não dá para ver onde tinha hotel, porque era tudo do mesmo jeitão as coisas, né? Quando a gente olha assim, as crianças estão brincando de queimada com coco. Jogava o coco para acertar queimada no Não, o outro. Bruno não tava, né? e nem eu. Isso daí foi antes de eu entrar, que vocês foram. Então, eu digo assim, a gente foi em coisas que não tinha estrutura nenhuma, não tinha As aldeias nada, indígenas. sabe? Assim, e isso é missão, né? Isso é o talento dele, né? Acho que sempre foi uma marca registrada dele antes de Codimuk, de Anjo de Resgate, né? Aqui mesmo na comunidade. A gente tá falando aqui de Cruzeiro, né? É, porque o Então- Netinho, nós fazemos parte da mesma paróquia, né? Então, Aqui, a sempre gente cresceu. foi. O Ney sempre teve esse talento, né? E aí colocar isso em prática na missão. Nós teve uma última missão nossa com os ribeirinhas. Nós tivemos num lugar que nós chegamos, a caixa de som estava tudo, uma parte estava com a gente, né, Araldo? E uma parte a cidade recebeu. Lembra que a gente viajava no barco com as caixas de som? Nossa, então, foi. e umas partes estavam no barco. Quando nós descemos nesse lugar, como é no Amazonas, naquela região ali, tem muita madeira, né? Tem muita madeireira. E o palco era do quê? De madeira. Nós chegamos lá, os caras estavam martelando o palco, pintando de verde, que você não podia pôr. Eu tive que falar para eles não pintar o chão, porque senão não ia ter jeito. Mas estavam lá, então era o que a gente tinha. E era muito bom, a gente saía de lá feliz. Porque eles cumpriam, essas pessoas cumpriam o que a gente pedia. Era impressionante. Então teve esses dois lados aí, sabe? O que se mantém dessa época que é legal e o que se perdeu que não poderia ter sido perdido? Pro Ney ou para mim? Não, pros dois. Eu pessoalmente acho que foi necessário profissionalizar, mas não se deu formação suficiente para os profissionais, né? Então hoje eu sinto um vazio, né, dos profissionais que têm que trabalhar. Eu vejo alguns padres midiáticos dando um pouco de formação para a primeira assessoria dele. Eu já vejo isso, tá? Mas teve um hiato aí muito ruim disso daí, de ter profissionais. Aí o cara, ele exige coisa do contratante que é arrogante, entendeu? Você tem que ser flexível, cara. Você viajou 2.000 quilômetros para chegar na cidade. Não tem a mesa de som que você pediu. Não tem o palco, tá sem a luz. Cara, se não dá para dar um jeito, vai ser assim, entendeu? E acaba fazendo. Então, eu dou exemplo que, por exemplo, com Anjos, eu me lembro de voltar. A gente foi tocar, por exemplo, tá? Em Santa Catarina. A gente chegou num lugar, palcão, tudo montado e tal. A gente começou o show, começou a chuva, cara. Um chuvão. E Santa Catarina, o vento é forte. Começou o vento querer arrancar toda a estrutura do palco e tal. Tudo. Ficou aquele troço, tem que parar o show. A ordem lá do coisa tem que parar, tem que descer. Tá, né? Falei assim, ó, o show vai continuar no salão da paróquia. Boa. Você entendeu? Não, foram poucas vezes que isso Sabe aconteceu. o que tinha no salão da paróquia? É nada. Só nada. violão e voz dos Entendeu? meninos. Então, vamos levar a caixa de monitor daqui para lá, vamos pôr não sei o quê. Deu um meio tempo lá de montar tudo. O povo teve que correr, né, do lugar do palco, que era descoberto, foi para o salão da paróquia, que era perto, montamos e fizemos lá. Então, eu acho que essa dinâmica de... Eu não sou estritamente um profissional, um artista, e, de repente, o cara é sensível com as coisas que estão acontecendo, com o troço que tem, sabe? Assim, são umas coisas... Acho que é a medida de ser exigente, mas entender onde você está, onde né? É você isso, tá. né? Acho que isso que eu eu falo. vi várias vezes esse desafio, você vivendo, né? Talvez não ter algo que você precisa, mas você olhar para o povo que está lá na frente e falar, e aí? O
que eu vou fazer? E quantas vezes eu acho que você resolveu o problema que era da cidade? Eu, pelo menos, vi várias vezes isso acontecendo. Várias vezes. Mas agora, falando isso daí, sempre teve isso. Muito, muito isso. Muito. Mas tinha que estar lá, você entendeu? A gente tinha que estar, a gente tinha que fazer o show. Não tinha como não falar assim, eu não vou fazer o show. Você entendeu? Tem. E outra coisa que falou, eu acho que formar um profissional hoje, eu sempre falo para o Heraldo, eu acho que a gente precisa ser profissional no meio artístico, católico, de repente até no meio evangélico, as pessoas precisam estar ligado com o lado espiritual também. Para você chegar num lugar, como eu tenho toda essa bagagem porque eu brinquei com meu irmão desde criança de padre. Então, eu sei tudo sobre liturgia, necessidades. Então, eu sabia chegar, tanto que eu chegava... e outra coisa, né, Heraldo? Meu irmão é muito conhecido, né? Ele não é midiático, mas ele é famoso. Muito conhecido. Na verdade, nem é Gêmeos, né? Então, assim, era muito interessante que você chegava num lugar, de repente, de muito tempo, você parece com fulano. Aí eu falava, é meu irmão, sabe? Aí as pessoas entenderam porque eu tinha aquela formação de saber lidar com o sagrado. Você entendeu? Muito então, assim, então, isso me ajudou muito. Porque isso, agora, repete isso é muito importante, produtor. Saber lidar com o sagrado. Porque acontece. Hoje, eu vejo porque eu vou a alguns shows de alguns ministérios de amigos nossos aí, tem produtores que eles são produtores. Eles são profissionais. Eles chegam no lugar como um profissional, mas não olha ao redor quem está ali. Você entendeu? Porque, de repente, tem um fã que ele quer abraçar, que ele quer estar junto. Tem uma necessidade. De repente tem uma necessidade. De repente tem, assim... Prefeitura você tem que ser muito carinhoso com o prefeito. Principalmente perto de política. Porque todo mundo quer estar no palco. Todo mundo quer tirar um proveito daquele momento, né? E aí eu tinha que saber conversar, você entendeu? Botar o prefeito lá no canto. Então, tipo assim, eu tive uma experiência com o prefeito que foi, tipo assim, eu não vi que ele queria parar o show para falar, era época de campanha política. Eu não vi, eu estava abaixado, resolvendo os negócios das camisetas que eu ia descer do palco para vender. De repente, eu levei uma joelhada na costela, assim. Comigo é assim, o meu lema, eu volto lá. Tenho fé, mas no céu não há, né? Bateu, levou. Aí eu falei o amém dele e pus ele no canto dele. Desci com ele. E não sabia nem quem era. Não, sabia que era sabia o prefeito. Sabia, desci com ele, levei ele pro camarim e falei, o senhor não sai daqui em nome de Jesus. Falei para ele assim, porque você está errado por essa situação. Então, assim, tem isso, tem os controles que a gente tem que ter, sabe? Mas é por isso que eu falo, a pessoa tem que estar formada dentro do sagrado. Se ela não tiver, ela acaba estragando, aí todo mundo é assim... a banda é assim, não. É aquela pessoa que é soberba. E a gente tá falando de prefeitura, né? Mas lá no 00 era comunidade, né? Não tinha estrutura, não tinha... Era do padre, cara, não tinha um contrato, não tinha... Não, o Anjo Resgate foi pioneiro em fazer essas mais, coisas, né? Tipo assim, a Codimuk, né? Pioneiro em organizar essas coisas. Vamos falar da agência da Codimuk. O manual do Gato Escaldado, como é que chamava? Tinha um manual. Sim. Não lembro mais. Mas manual assim, eu nunca vi... Eu acho que era manual do Gato Escaldado. Era um manualzinho de 3 páginas do que não fazer para dar tão errado, entendeu? E o que tinha que ter de mínimo. A Codimuk era a única pessoa que, tipo assim, aconteceu um show em dezembro de 2000, vamos falar, de 2027, ela dividia para a igreja pagar até lá. Né? Era dividido, eu lembro que assim... Você entendeu? Para ela ter um ministério, para o ministério estar lá e para não deixar de estar lá. E na época, né, a gente não... Que era só a igreja que fazia. Na verdade era assim, era uma contribuição, né? Não existia, hoje a gente tem show de prefeitura, existe uma dinâmica diferente, né? Na época era sempre chamou de auxílio ministerial. Era um auxílio ministerial. E eu lembro de uma das histórias que eu já vi uma pregação muito interessante, muito legal do Heraldo em relação ao Ney. Eu queria que vocês trouxessem essa história aqui. Foi quando o Ney, eu acho que o Ney foi entrar numa passarela para alguma coisa e cortou a testa. Não foi. Foi o que aconteceu. Isso foi lá em Curitiba. Era final de campeonato. Eu lembro da pregação. Em Curitiba, o Adriano. Era final de campeonato, era Curitiba e não sei se era Curitiba e Tinha uma Santos. Passarela no palco? Não. Como é que era isso? Aí era um corredor, daquele que o cara ele tinha uma agência de modelo e ele ajudava a igreja, que ele fazia uns concursos. Puxei a história. Aí o que aconteceu? Nós estávamos lá e estava atrasado para começar o show. E o cara não abriu. E o Heraldo abre o portão, e o cara não abriu o portão.
Tô lembrando. Lá em Curitiba. Aí o Heraldo, Ney, precisa ver. Eu tive que descer do palco e ir correndo. Quando eu fui Uma muvuca correndo... lá fora. E tinha muita gente. Quando eu fui correndo pra abrir o portão, aí alguém falou assim, já abriu. Na hora que eu já abriu, eu freiei, assim, dei aquela freada na corrida. Na hora que eu voltei, eu dei de cara com o cara. A gente bateu a testa um com o outro, assim. Você cortou a testa. Cortei a testa. Aí eu tive que sair dali. Aí ninguém chega perto de mim, porque ele sabe, né? Nossa, não chega perto de mim, porque o Ney deve estar muito bravo essa hora. Eu peguei uma toalha e fui pro hospital. E eu lembro que até hoje, esse dia, foi a melhor vida de você ter plano médico. Porque mandaram eu no hospital, a moça olhou pra mim e falou assim, moço, não fica aqui pra dar ponto não, que você vai ter ponto daqueles de... Eu lembro de uma partida do Heraldo em relação a isso. E aí eu fui e voltei. Não, mas teve outras. Eu lembro de uma Não, mas partilha dessa do qual foi sangue. a partilha que eu A não partilha sei? do sangue. Porque, na verdade, ele sangrou, ele chegou a sangrar no palco. E aí você fez... Mas teve outra então, e você, né? Porque e você acidente. você fez uma associação Você tava lá do nesse show? sangue do Calvário, entendeu? Porque tinha sangue do Ney, tinha caído o sangue dele. Porque E aí foi bem no cílios. cortou bastante. E aí você pegou isso e fez uma pregação em função disso. Eu achei que você lembrava, por isso que eu puxei aqui. Não lembro. Não. Agora vamos lá. Coisas engraçadas. Conta pra mim quando os caras iam vender CD e DVD pirata no meio do show. É o Era o Heraldo. Ney que ia lá. era o Ney. Mas conta a história de palco aí que mandava. Conta aí, Ney, conta aí. Não, teve vários. O meu apelido lá no Norte e Nordeste, principalmente Natal, que a gente ia, as pessoas falavam... Vendia faixinha. Faixinha. ali, né? A pessoa falava que eu era o xerife. Lá eles me chamavam, o xerife tá aí, a gente não consegue. Teve uma história que foi muito assim. O Adriano gostava de ver coisa errada, né, Heraldo? Nossa, o Adriano via coisa errada e ele já me chamava. Principalmente se alguém estivesse vendendo CD pirata. Tinha muito, né? Tinha nessa muito. época. Nós fomos fazer um show, foi em Não, Natal. o Adriano fumava nessa época. Ele fuma ele ainda, fu- né? acho que então não. ele tinha que sair do lugar para Pra fumar lá fumar. E ele fora. via tudo. E aí ele Quando ele via o ia, que estava rolando ele lá via. fora. E como era eu que vendia, tipo assim, gente, é para vocês acreditarem, eu vendia sozinho as camisetas, sempre arranjava alguém de confiança que ficava do meu lado, mas a maioria das vezes era eu que vendia Os pra produtos os do produtos. Anjo. Então assim, ninguém Além de ser anjo, ainda. ninguém pegava. Se pegasse, eu catava na hora, porque eu ia atrás, eu pegava. Ninguém conseguia pegar um objeto e levar. Aí nesses dias a gente tá chegando de van. O Adriano já chegou assim, o Ney, gente, a porta da van abriu. O Ney, tem um cara vendendo DVD, CD do Anjos lá na porta do evento. Como que é o nome da cidade mesmo? Acho que depois o Netinho foi. Aquela que a gente falou que a casa era assombrada, o Adriano ficou. Que tinha um cara que tocava um Em órgãozinho. Alagoas, não sei, em Alagoas. Só sei que nós chegamos no lugar lá e ia ser um encontro. Foi até a dica na semana, no dia. O Heraldo foi embora no outro dia porque o vô Jonas tinha falecido. Mas o Heraldo, ele estava no show. No show ele participou, no outro dia era pregação, que era encontro. Aí começou... Aí eu desci da van, o cara estava num chevette, naqueles chevetinhos antigos, vinho queimado pelo sol, todo queimado, sentado com uma televisão e um aparelho de DVD. Transmitindo com a televisão na porta assim, vendendo. Pra vocês terem ideia, a Adriana não tinha DVD, tinha um dela lá. O Padre Fábio de Mello não tinha DVD, tinha DVD dele lá, porque o cara ia no show, filmava os Filmava shows. e vendia. O Padre Zezinho não tinha DVD e tinha deles lá. Aí só que o Adriano tinha avisado pro cara assim, ó, cara, se você vê um negão assim, com cabelo grande, vindo, você vai embora, porque ele vai tomar de você as suas coisas. O Adriano avisou o cara não acreditou. Aí quando o cara viu, eu tava com a camisa toda enxergada, quando ele viu entrando, indo pra direção dele, ele jogou até a televisão, ele não quis mais, desmontou, jogou tudo dentro do porta-mala do carro. A hora que ele jogou dentro do porta-mala do carro, e ele sentou em cima. Aí eu cheguei e falei, pode levantar daí e me dar tudo que tá aí dentro. Ele não, você vai me dar? Eu falei pra ele, você vai me dar tudo. Aí ele não quis, eu tirei ele do jeitinho meu, né, do Tenho Fé no Seu Mané, tirei ele, Com carinho. peguei tudo, coloquei num saco, levei pro palco e deixei comigo lá no palco. Aí tô lá no palco, vem um policial me chamando toda hora, assim. Aí o Adriano falou, Ney, o policial tá te chamando lá embaixo. Eu falei, o que esse policial quer comigo? Eu falei, não, tô na hora do show, fala pra ele depois do show eu vou. Resumindo, esse policial queria pegar os CDs e levar, falando que ia levar pra delegacia, que eu não tinha o direito de tirar o negócio do cara. Eu falei, não, tudo bem, então eu vou junto com o senhor pra levar na delegacia. Eu deixei o show, falei pro Adriano, assim, cuida do show que eu vou na delegacia com ele. Nessa, o cara tava falando pra mim que eu ia no carro, na viatura com ele. Nessa, o Sandy, que era o nosso motorista, virou e falou pra ele assim, não, eu não vou, ele não vai com o senhor não, ele vai comigo, porque eu sou motorista dele. E aí eu fui com tudo,
Cheguei lá, o delegado me recebeu, só que no caminho o Sandy me contou que o cara tinha ganhado uma propina, na época era de R$100, quando saiu a nota de R$100, estava no bolso dele. Aí eu falei, então tá bom, agora eu quero falar com o delegado. Aí quando eu entrei, o delegado explicou para mim que eu tinha que deixar o produto lá. Eu falei, ó, só deixo se ficar com o senhor. Porque o senhor pode pedir para o policial entrar? Aí ele falou, pode. Porque tem R$100 no bolso dele, que ele recebeu daquele cara lá para pegar o produto para vender tudo de novo. Histórias. Sabe assim? Então, Essa de pirataria teve uma, eu não lembro direito, talvez o Ney lembre. Teve uma no que... show, começava nego a entrar no meio do show para vender coisa, entendeu? Vender CD e tal. E aí um dia eu já estava cansado com esse negócio, entendeu? Foi lá eu falei assim, olha, hoje é diferente. Nós pusemos algumas pessoas no meio de vocês distribuindo CD de graça. Todo mundo piorou nos caras. Só que aí nesse daí o Heraldo pediu para ir antes, eu pedi para fechar as portas do clube. Todo mundo cara não sair. Eu lembro dessa história aí. Mas a gente tinha um cara muito legal que ele vendia fitinha. Esse aí seguiu a banda durante um tempo. Esse ficou parceiro, né? Ele me ajudava. Esse ficou brother. Ele levava uns cabides só para ele pendurar as camisetas junto com a fitinha dele. Esse aí ficou brother. Vendendo. Então, assim, teve isso. Por exemplo, teve outras pessoas que a gente ajudou. Muitas pessoas a gente ajudava. Teve um lugar que nós fomos em Goiânia. Goiânia não, na cidade do Rafa. Governador Valadares. Nós chegamos lá e eu falando pro povo assim, e todo mundo esperando, tava lotado. Pra você ter ideia, o exército foi levar eles pro palco. Foi da segurança, o exército. E fizeram uma barraca de lona cheia de imagem de santo. Aí o povo falou assim, não, a gente colocou os CDs lá para vender. Eu falei, não leva eles lá não, vai dar confusão. Quando eles levaram, que eu vi que a barraca era de lona, eu falei, não, pelo amor de Deus, gente, só deu tempo de eu barrar. Mas, coitado, acho que o homem não perdeu tanto santo na vida dele. Caiu o santo? Caiu o santo, porque o cara levou. Levou a galera da... Porque, isso é uma marca interessante do Anjos, né? Todo fim de show atender a galera toda. Mas ajudava. Né? Tinha dia que os meninos desciam do palco para vender, participavam. Eles iam só embora depois que a quadra estava vazia. Nunca deixaram. Naquele auge que todo mundo fala, o Anjo José estava coisa. Não, eles nunca deixaram isso subir para a cabeça deles. Isso eu tenho certeza. Top. Que foram muitos anos com eles. Quando eu precisava deles... e teve época que precisava, que o instrumento aumentou muito, que aí começou a viajar com LED. A única que a gente poupava era ele, né? Que a gente falava, não, ele é velhinho e não pode carregar as coisas. E ainda assim levava, né? Mas assim sempre fazia questão de colocar a mão em alguma coisa e levar o que era possível. Mas a gente carrega, sempre estavam ali para ajudar, para carregar o ônibus, tudo que fosse. Ô Ney, e fala para mim, nesse tempo todo de caminhada, qual o aprendizado que foi mais importante na sua vida desse tempo todo, que ainda é, né? Porque esse convívio não acabou, a gente continuou trabalhando, né? Cada um numa área, mas qual o maior aprendizado que você teve com toda essa história, com tudo aquilo que você viveu e como que isso impacta na sua profissão e naquilo que você faz hoje? Primeiro, assim, um dos aprendizados que eu fui ser obediente. Porque você sabe, você me conhece, né, Tim? Se me tirasse do sério, eu ficava bravo fácil, né? Então, assim, eu sou grato. Eu falo, aconteceu um negócio comigo com a Cris, esses dias nós fomos no hospital. E a Cris é a minha esposa, que já teve aí, né? Com a Cris, que é a esposa do Heraldo, nós estivemos no hospital, que ela teve uma fratura no dedo, e aconteceu que chegou lá no hospital, o atendimento foi de uma forma que me incomodou. E a minha vontade era esculhambar a atenção que o médico deu para ela. O médico só simplesmente continuou olhando para o computador e não olhou no pé dela, na fratura dela. Só falou para ela, então vai fazer isso aqui, obrigado, e passou para ela voltar outro dia. E ela percebeu, a Cris percebeu que, nossa, e ela só olhou para mim. Então, isso para mim é uma formação que eu aprendi. Principalmente com os dois, né? Me calar na hora que é necessário. Que às vezes por dentro de mim, nossa, coisa. E outra coisa é saber quem eu sou hoje, né? Acreditar que, queira ou não queira, hoje eles me formaram, hoje eu sou a pessoa que eu sou, eu cuido da pessoa que eu sou, você entendeu? Eu busco não dar motivo para as pessoas ter o que falar da minha pessoa, porque eu tenho uma família que me apoia em tudo, né? Que é a minha segunda família. Eles são minha segunda família, você é minha segunda família, a Codimu, que se tornou a nossa segunda família, o Bruno. Então, assim, nós formamos juntos nessa daí, sabe? Então, hoje, a pessoa que eu sou, quem eu sou, essa é a minha gratidão. Não, e toda vez, esses dias eu tive em Aparecida,
para visitar a Basílica, e eu fui na Porta Santa, fui rezar. Mas é interessante, assim, ó, todo lugar que eu vou e eu quero que... tá vindo o Círio de Nazaré, né? Todo mundo sabe. Se hoje eu estou no Círio Musical, sendo convidado todo ano há 20 anos, foi porque quem me formou e quem me deu essa oportunidade de estar nesses lugares foi o Anjo Resgate, foi o Heraldo, foi o Dalvimar, foi a Cris, foi a família Matos, foi a família... Eu até me emociono para falar. Foi a família Galo. Então, são essas pessoas que me formaram, entendeu? Então, eu sou grato por isso, sabe? Hoje eu sou o que eu sou por causa disso, por causa dessas pessoas. Por causa de você, que a sua mãe fez várias vezes tomar conta do Netinho. Nem o Netinho vai com você, ele não pode tomar frio. Eu tinha que carregar a blusa do Netinho na mão que era a coisa mesmo. A mãe dele não deixava ele tomar, não deixa até hoje, acha leite com manga. Então, assim, graças a Deus, eu sou muito grato aonde eu estou, quem eu estou. Demais. Eu acho que o maior dom que o Ney tem é esse de ser anjo naturalmente. Ele não força a barra para ser aquilo que ele é, entendeu? Então, muitas vezes, Dalvimar, Marcelo, Xandão, eu, passamos mal na estrada. Ele era o primeiro a ir comprar medicamento, sabe? Não era obrigação dele. De cuidar da gente, de tomar um remédio, de fazer as coisas, sabe? Assim, um cuidado de anjo. E também, sabe, assim, acho que, Netinho, cuidar da vida. Quantas vezes ele teve que ir na casa do Dalvimar para conversar, entendeu? Quantas vezes teve que... Heraldo, está acontecendo tal coisa, você precisa fazer, entende? Acho que isso daí é um dom dele muito legal. E hoje, eu digo assim, ó, o Ney, ele é um diferencial, cara. Ele é um diferencial. Você põe ele em qualquer lugar, ele é anjo. Entendeu? Então, é a marca dele, né? É a marca dele. Ele vai lá pro carnaval do mundão, lá não sei o quê. Ele não é um perdigueiro do mundo. Ele é o anjo Ney que tá lá, que age, que reza com os negros no salão de baile. Para mim, essa é uma das maiores características dele. Não só ser, mas ser em qualquer lugar. Exatamente. Isso para mim é muito legal, assim. Muito bacana. É um dom de Deus, né? Dom de Deus. Graças a Deus, o irmão dele tem o dom chamado sacerdócio, e ele tem um sacerdócio que é esse, de cuidar bem das pessoas, de zelar pelas pessoas, sabe? Eu acho que esse aí é um dom natural, né? É a identidade, e né? Que Deus se usou chamado dele para servir a igreja. E continua usando, né? E continua usando, né? É isso aí. Bom demais, que alegria bater esse papo. Ney, falou pra chuchu. Pô, acho que se ficar, se deixar, a gente vai ficar aqui mais umas 2 horas, né? As coisas mais nervosas ainda não foram, né? Mas a gente, já tá bom. A gente conta bastante pra frente aí. Eu acho que a gente tem muita história pra contar. Ney, quero te agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história, de vida, da sua história na Codimuk, acima de tudo da sua vocação. Obrigado por ser quem você é e por esse chamado ímpar de poder cuidar tão bem das pessoas que você ama. Eu que agradeço, né? Tô até muito feliz de estar aqui, né? No lugar que a gente que nos formou, né? No tá hoje. E aí voltando um pouquinho, que eu falei de todas as famílias, tem outra família que eu amo muito, que é a família Magacho, que é interessante, né? Eu sou o tio Ney da família. Todas as crianças ali têm um carinho por mim muito interessante, sabe? Essa semana, uns dias atrás, foi meu aniversário. E eu recebi uma mensagem da Clarinha, que é a filha do Felipe. Ela falou assim, ela mandou uma mensagem assim: oi, Tinei, parabéns pelo seu dia, viu? Sabe que eu te amo muito. Então, assim, são as crianças que eu vi crescer, né? Que eu vi neném, que eu vi... Tem outra família que eu tenho muita gratidão, sabe? Aí eu voltando lá em Aparecida, antes que a gente termine, que eu falei de Aparecida, e na hora de escrever os nomes que eu escrevo os nomes, né? Tipo assim, intenção, a família, não sei o quê, intenção... São as pessoas que estão comigo, sabe? Sim. Então, assim, eu tenho que agradecer muito, não só a toda essa família, mas obrigado por estar aqui, obrigado por contar um pouquinho, né, da porcentagem, que se a gente for contar muita coisa, tem muita coisa. Uns 15 podcasts. Acho que é muito, dá muita coisa. E graças a Deus, esse projeto tá assim, eu tive esse final de semana num projeto trabalhando aí, todo mundo tá feliz, todo mundo tá querendo estar aqui.
Bom demais. Bom demais. É isso aí. Tamo pra junto. quem não sabe, o Ney mora comigo, é meu filho torto, 25 meu aninhos. tudo torto, né? O Ney cuida da nossa casa como um filho, como O como bem-estar anjo, de vocês, como né? anjo. É isso aí. Heraldo, obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Tem Valeu. muita coisa pra frente. E você não pode perder o próximo episódio do nosso Podmuc. Peço que você siga aí nas redes sociais, @Codmuc. Curta, compartilha, se inscreve no canal e logo tem mais coisa boa por aí. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.